Primeiramente, frisar a população que, com a colaboração dos munícipes, o apoio policial que a gente teve de Altaraguaia, né, da região, a gente conseguiu fazer essa virada e as festividades com tranquilidade e até com índices reduzidos de acidente de trânsito, que era a nossa preocupação, porque devido aqui em Alto Gastos a gente percebe que é uma constante o acidente de trânsito, assim como ocorrências de violência doméstica, né? Então, são áreas que atuamos com mais veemência aqui no nosso município, com o nosso policiamento. Infelizmente, esse final de semana tivemos esse acidente de trânsito, graças a Deus não foi fatal. A guarnição policial ela foi até o local, fez o isolamento corretamente, né, que é importantíssimo, porque infelizmente muitas vezes tem os curiosos que vão lá querer ver aquela normalidade acontecida ali no local e pode ocasionar em outro acidente. Então, o isolamento ele é importantíssimo por isso. Então, a gente pede a colaboração da população e que entenda, quando o policial ele faz aquele isolamento, ele pede para que a população não aproxima do perímetro, não é por arrogância ou por extrema autoridade, mas é sim por segurança dos que estão ali, né? Até porque ali depois pode ser que tenha alguma investigação, né, para ver se não ocorreu de fato um crime de trânsito, porque também esses fatos a gente tem que saber se não foi um crime. E aí a população não entende que o trânsito também existe crime no trânsito, né? Então, muitas vezes, dirigir embriagado, então, se um dos condutores estivessem pilotando a motocicleta, que foi um aborramento de duas motocicletas, né, para a gente frisar aqui, esse aborramento, a condutora da POP ela não percebeu o outro vindo, né, avançou o pare, e a gente vê também que é importante que está sendo pintadas as faixas aqui no nosso município, isso é importante, a sinalização de trânsito é importantíssima, e com a pista molhada, então atrapalha a frenagem, a condutora ela acabou abarroando a outra motocicleta, né, vindo os dois a cair no solo. Bom, e a gente tem acompanhado, como o senhor mesmo disse, um aumento na quantidade de incidentes de trânsito aqui no nosso município. Qual que é a orientação que a Polícia Militar passa para toda a nossa população? A gente não diria bem um aumento, mas uma constante. Aqui no município, né, a gente vê que sempre, final de semana, felizmente, acaba por acontecer um acidente. Então, pelo menos, graças a Deus, não está sendo fatal, porém, a gente sempre frisa a população que a gente tem que atuar tanto na parte do ensino, né, da conscientização, também como da repressão. Muitas vezes, assim como eu estava falando, existem os crimes de trânsito, né, se fosse o caso e a condutora estivesse pilotando embriagado, ela seria presa, né, então pagaria uma multa ali na faixa de R$3.000, fora responder um processo e diversos outros prejuízos. A gente pede a colaboração da população, que muitas vezes a gente vai atuar também na parte da repressão para evitar crimes. Então, como ainda só são acidentes com danos materiais e pequenas escoriações, né, o que não deixa de ser preocupante, mas não está acontecendo uma desgraça. Então, as nossas atuações repressivas, até porque a gente está numa época de chuva, e final de semana mistura chuva com bebida alcoólica, então a gente precisa que a população tenha essa percepção que podem responder criminalmente ou ter um prejuízo no bolso, muitas das vezes, né, para evitar de fazer o uso da bebida alcoólica e misturar com o trânsito para não ceifar uma vida, porque a população ela vai cobrar a polícia quando acontecer uma fatalidade aqui. Por que não estava multando? Por que deixou aquele condutor estar naquela motocicleta? Então, por isso que a gente pede essa colaboração, porque a Polícia Militar é parceira, mas alguma das vezes vai ser necessário, sim, efetuar prisões e fazer notificações de trânsito, até para preservar a vida, né, e a integridade física de quem está fazendo tudo corretamente aqui no nosso município. E é importante destacar também o acionamento da Polícia Militar, mesmo que o acidente seja o mínimo possível, é importante estar fazendo esse acionamento. A questão do isolamento do local, acompanhamento das vítimas, os policiais nesse dia, até vale frisar e parabenizar a ação dos policiais, fizeram um isolamento, levaram as vítimas ao hospital, que é importantíssimo também, né? Não deixar as vítimas, muitas vezes, ali, levantar, né? Porque pode ter uma lesão pior na coluna e esperar os especializados chegarem, né? O pessoal do SAMU, médicos, enfermeiros, né? Que são especialistas para isso. Então, o acionamento de todos os órgãos, né? Não só da polícia, mas também como o SAMU, né? Os outros órgãos, é importantíssimo para a gente ter uma ação de excelência aqui no nosso município.